Olá, sextuano, tudo bem? Semana passada a gente falou sobre misturas, né? Falamos sobre misturas heterogêneas, misturas homogêneas. E hoje quero recapitular alguns conceitos, como por exemplo soluto solvente. Se vocês fizeram aquela experiência que eu falei para vocês fazerem sobre misturar o açúcar na água ou o sal na água, a gente tem lá uma mistura homogênea, porque a gente, né, não vê as duas camadas das duas substâncias. Porém, vocês acham que se a gente continuar adicionando açúcar e continuar adicionando sal, vocês acham que vai se dissolvendo infinitamente? Então, para isso a gente precisa relembrar alguns conceitos, como por exemplo soluto e solvente. Soluto é quem vai ser dissolvido, solvente é quem vai dissolver, ou seja, a água é o solvente, porque ele está dissolvendo, né, o açúcar, e o açúcar é o soluto, né? Então, quando a gente adiciona muito soluto, nesse caso, o açúcar, e chega um momento que ele começa a aparecer, por exemplo, quando a gente está tomando um café, a gente acaba de tomar o café e lá no fundinho da xícara tem um pouco de açúcar ainda. Isso quer dizer que essa solução se tornou insaturada. O que isso está querendo dizer? Uma solução insaturada é porque o nível de saturação, o nível de capacidade de dissolver daquele solvente, a água, foi atingido, o nível de saturação dele. Então ele para de dissolver, né? Por isso a gente consegue ver, se a gente continuar adicionando açúcar, a gente vai conseguir vê-lo nessa mistura, né? Em determinado momento, em determinado ponto. Gente, e aí, na página 255 do livro de vocês, tem uma parte explicando sobre os fatores que influenciam a solubilidade, né? E aí tem uma imagem de 2 garrafas de refrigerante. Eu vou tentar colocar essas imagens aqui. E as 2 garrafas, elas estão sendo abertas e uma sai muita bolha, aparece muita bolha na imagem, e na outra não aparece tanta bolha. E o que a gente está querendo falar com isso, né? É que existem fatores que influenciam a solubilidade de uma substância. O refrigerante é uma mistura, né? A gente tem mistura de água, de frutas, muitas vezes, outras substâncias, e outro um gás, né? Que é o gás carbônico, que é o responsável por dar essas bolinhas, né, no refrigerante. E o gás carbônico permanece dissolvido por causa da pressão. Vocês já perceberam que quando a gente abre o refrigerante, ele faz um tss, né? Isso é por causa da pressão que está exercendo ali, né? A garrafa fica muito fechada e é colocada uma quantidade grande de gás carbônico, então existe um nível de pressão muito grande dentro daquela garrafa. Por isso o gás carbônico fica dissolvido. Só que quando a gente abre a garrafa, esse gás carbônico é liberado, o nível de pressão diminui. Tanto é que o refrigerante, depois de aberto, ele fica ruim rapidinho, né? Por causa disso, porque a gente liberou essa pressão. Só que existem outros fatores, né? Um fator é a pressão, né? Que influencia na solubilidade, ou seja, o gás carbônico que estava todo dissolvido lá na mistura do refrigerante, quando a gente abre, ele é liberado. Então, é um fator que influencia na solubilidade. O outro é a temperatura. No caso desses 2 refrigerantes, um quando abriu saiu bastante bolinha e outro quando abriu saiu pouca bolinha. Eles estavam sendo mantidos em temperaturas diferentes. Um estava a 25 graus Celsius e o outro 8 graus Celsius, né? O que estava a 25 graus Celsius saiu mais bolinhas, e o que estava na temperatura menor saiu menos bolinhas. Então, a temperatura também é um fator muito importante que influencia na solubilidade dessas substâncias, né? Ou seja, quando a temperatura é menor, menos gás carbônico é liberado, né? Quando a garrafa que estava mantida a 8 graus Celsius, ela liberou menos gás carbônico quando foi aberta. E na página 256, na página 257, tem um texto que fala um pouco sobre medicamentos. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, mas eu quero que vocês façam essa atividade, mandem pra tia Polly, pra ela me mandar, pra gente ver como é que vai ficar. Façam essas atividades, respondam essas perguntas. Esse texto fala um pouco sobre o uso de medicamentos, que os medicamentos, eles são muito importantes na nossa vida, né?
eles estão presentes e estão curando muitas doenças importantes, para diabetes, AIDS. Existe uma quantidade enorme de remédios que são extremamente efetivos. Só que a gente está vivendo um fenômeno de medicação irresponsável e alta medicação, né? Mau uso desses medicamentos. E isso gera consequências, como, por exemplo, doenças no fígado, muitas vezes. E aí, por exemplo, o uso excessivo de antibióticos cria bactérias que são resistentes. Existe um caso, por exemplo, da tuberculose, em que de tanto se tomar antibiótico contra a bactéria da tuberculose, ela se tornou resistente e surgiu um novo tipo de tuberculose que é resistente a qualquer tipo de remédio. E até hoje não se descobriu um remédio que consiga combater essa doença por conta disso, por causa de uso indevido de antibióticos. E isso acontece com diversas outras doenças bacterianas, né? O uso excessivo de antibióticos faz com que bactérias consigam desenvolver resistência muito mais rápido, né? E um dos problemas que relata nesse texto é a questão do uso de anticoncepcional, né? Anticoncepcional é um remédio muito utilizado por mulheres e ele muitas vezes pode ser descartado de forma errada, né? Geralmente jogado no lixo. E também existem estudos mostrando que muito dos hormônios que é introduzido com o remédio, ele sai na nossa urina. Ou seja, da nossa urina vai para o esgoto e o esgoto é derramado direto no rio. E do rio ele vai direto para o mar. Ou seja, muitos peixes estão entrando em contato com essas substâncias do anticoncepcional. Isso está fazendo com que a população de machos diminua, né? E isso causa um problema ambiental muito grande, né? Assim, os peixes estão tendo uma grande quantidade de fêmeas na população deles e pouca quantidade de machos. E isso acaba gerando um problema muito grande, já que os peixes precisam da reprodução. Enfim, então respondam as perguntas da página 257 e quero que façam também 258 e 259, mandem fotinha pra tia Polly, pra eu poder corrigir tudo isso, tá bom? Gente, observem bem essa imagem. Essa imagem é de um gelo derretendo, né? Queria perguntar pra vocês uma coisa. Quando o gelo derrete, ele vira outra coisa? Ele vira outra substância? Se a gente botar esse gelo pra derreter, por exemplo, num copo, a gente colocar ele de volta depois que ele derreteu todinho, a gente colocar ele de volta dentro do congelador, vocês acham que ele volta a ser gelo? Ou ele vai continuar a ser depois que queimar? Essa transformação do gelo, ela parece ser uma transformação física ou uma transformação química? Será que o gelo se transformou em outra coisa? Agora vamos olhar essa outra coisa que está acontecendo. É uma fogueira que está pegando fogo, né? Então, será que está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o gelo ou é algo diferente? O fogo faz esses galhos se transformarem, a madeira se transformar, ou elas continuam sendo a mesma coisa? Será que dá para pegar a cinza que vai virar essa fogueira e transformar ela em galho de novo? Será que o galho virou outra coisa que não galho? O fogo faz um tipo de transformação que é química ou física? Acho que é um pouco diferente do gelo. O que vocês acham? Gente, nesses dois vídeos que eu mostrei, a gente mostra dois objetos, duas matérias, né, duas substâncias que estão passando por transformações. Só que existem diferenças entre uma e outra, né? O gelo derretendo, a gente chama de transformação física. Por quê? Porque o gelo não se tornou uma outra substância, ele continua sendo água. Ele tem a mesma conformação molecular. Ou seja, o gelo, quando ele faz derreter, ele se torna água. Mas se a gente colocar ele de volta no congelador, ele vai voltar a ser gelo, porque é a mesma substância. Agora, uma fogueira queimando
faz os galhos virarem cinzas e gases, ou seja, há uma transformação que não é física, é uma transformação química. Aquelas substâncias se transformam em outras substâncias, então a gente chama de transformação química. Outros exemplos de transformação física que a gente pode ter é, por exemplo, um papel rasgando, o vidro quebrando, qualquer transformação de algo se quebrando ou se rasgando é uma transformação física. Outros tipos de transformações químicas é, por exemplo, um fruto amadurecendo, um vegetal que a gente cozinha, a nossa mistura de água e sal é uma transformação química, é uma transformação física. Mentira, falei errado. A água e o sal que a gente fez anteriormente é uma transformação física, né? Porque ninguém deixa de ser água ou sal, né? Não há ali uma reação química que transforma aquelas substâncias. Então, a definição é de acordo com a mudança da substância, né? Ou seja, a transformação física diz respeito mais ao que a gente vê, né? E a química diz respeito à transformação em outra daquela substância. Então, recapitulando, o gelo derretendo é uma transformação física, porque ele continua sendo água. Agora, a fogueira pegando fogo é uma transformação química, porque a madeira se transforma em cinza e gases.